Boa noite, boa tarde, bom dia para aqueles que estarão vendo esse vídeo. Queria falar para os irmãos a respeito do calvinismo. Calvinismo de Rodrigo Mocelin, Paulo Júnior, Hernandes Dias Lopes e Augusto Nicodemos. Calvinismo esse que na verdade é uma fraude, porque o calvinismo nada mais é do que uma doutrina de Agostinho de Hipona, o pai fundador do catolicismo romano. O calvinismo é tão incoerente que basta um versículo para destronar ele. O versículo se encontra, quase ninguém conhece esse versículo, capítulo 3, versículo 16 de João. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Basta esse versículo. Poderíamos citar outros, né? Quando Deus fala para Israel ali em Deuteronômio que põe a bênção e a maldição, né, diante deles, para que eles escolham. Quando Deus dá a árvore do conhecimento do bem e do mal e dá uma condição para que eles tinham uma escolha. Sem contar as cartas à igreja, né? A igreja de Laodiceia, todas elas. Todas têm uma advertência, né? O que crê, né? Aquele que ser fiel até a morte, tem toda uma condição. E esse de 3,16 de João é para que todo aquele que nele crê. O calvinismo, como falei, nada mais é do que a doutrina dos filósofos pagãos que acreditavam no Deus destino, né? Os filósofos gregos, romanos e pagãos, eles tinham o costume de personificar os sentimentos humanos e o que eles acreditavam. Então o destino, que é o Deus do calvinismo, que nada mais é do que a doutrina de Agostinho, como a gente falou no começo do vídeo, Agostinho lá de Hipona, o papa dos católicos e de muitos cristãos também, que dizem acreditar nas escrituras e defendem Agostinho. Agostinho é o pai e criador do catolicismo romano. E ele criou a doutrina da predestinação. Com a predestinação, passa-se a matar os cristãos, né? E todo herege que eles achavam que era herege. Mas o que eu queria fazer aqui uma conexão é que o calvinismo é muito parecido com a doutrina de castas, né? do hinduísmo ou do karma. Porque eu vejo esses pastores aí, né? Agora vai uma crítica aqui a Rodrigo Mocelin, Paulo Júnior e esses outros dois, Hernandes Dias Lopes e Augusto Nicodemos. Eles estão aproveitando, né? Porque o movimento pentecostal, neopentecostal, deu uma derrubada em muitos cristãos, né? Porque ele foi agora com as suas heresias. Muitas pessoas estão saindo dessas denominações e estão ficando praticamente sem fé. E aí o calvinismo, com a sua astúcia, está se aproveitando disso. E esses citados aí, principalmente esses, os mais conhecidos aí, continuam ganhando dinheiro com a palavra de Deus. Eles falam dos falsos profetas, né? Eles criticam as igrejas neopentecostais, que são heréticas mesmo, mas eles também ganham dinheiro no YouTube, ganham dinheiro de dízimo, dessas pessoas, de dízimo que não é dízimo na verdade, as cobranças que eles fazem baseado em Malaquias 3,10, só que a gente sabe que o dízimo não tem nada a ver com dinheiro, né? O dízimo é um mandamento para Israel e era comido pelo dizimista, não pelo devorador que é o pastor, mas essa não é a questão. Então a questão é essa: o calvinismo é apenas uma vertente do agostinianismo. Por quê? Lutero era seguidor ele era do clã dos agostinianos, do catolicismo, né? Fazia parte das seções que tem no catolicismo lá, que é as, as, as escolas dentro do catolicismo, né? Agostinho, franciscanos, agostinianos.
E aí Lutero saiu, entre aspas, do catolicismo, e Calvino foi um adorador de Lutero, um adulador ou adorador. Só que o que eles escondem das pessoas, os calvinistas atuais, é essa conexão do Agostinho com a doutrina da predestinação. E aí eles passam a colocar na conta do calvinismo, do Calvino, essa ideia. Que, como eu falei, nada mais é do que a doutrina de castas do hinduísmo. A doutrina da predestinação também, ela se encontra no espiritismo, porque uma vez que você morreu e retorna numa outra forma, você vai purgar, né, aquela, aquelas vidas passadas que você teve. E a predestinação é quase a mesma coisa. Ou seja, você nasceu para aquilo. Não tem como você mudar. Aí fica uma pergunta. Rodrigo Mocelin falando que um crente pode matar outra pessoa para se defender. Mas não seria o caso o ladrão predestinado a roubar ele? Porque segundo a predestinação, você não pode interferir no curso do destino, né? Uma vez que um ladrão te rouba ou te mata ou mata alguém da sua família, você não pode fazer justiça, porque ele já foi predestinado para aquilo. E quem morreu também foi predestinado para morrer daquela forma. E uma coisa que chama muita atenção também no calvinismo é que nenhum desses pregadores do calvinismo moderno, eles são pobres, né? E a maioria dos salvos predestinados são os da igreja deles, das denominações deles. Soa muito parecido com o sistema de castas do hinduísmo. Porque o sistema de casta do hinduísmo é o seguinte: você nasceu naquela condição e vai ter que morrer naquela condição, porque você foi determinado a que você vivesse daquele jeito. Se você nasceu rico, você tem que ser rico. Se nasceu pobre, você tem que aceitar aquela condição. É lógico que isso é um produto do capitalismo, tão defendido também por Calvino. O comunismo não é bom, mas o capitalismo também não é bom, né? Por isso que temos que clamar pela vinda do Messias, a vinda de Cristo, né? A vinda dele para reinar na Terra. Então o calvinismo desses pregadores atuais aí, ele é uma farsa, né? Ele é uma farsa, deve ser chamado de agostinianismo ou de doutrina da predestinação comparada junto com a do karma do budismo e hinduísmo. Se for para citar versículos aqui, a gente vai passar a noite inteira citando, porque existe milhares de versículos na Bíblia que provam que Deus não predestinou nada. Que aí eu faço a pergunta: por que eles pregam? Por que eles pregam então contra os falsos profetas? Uma vez que aquele falso profeta foi predestinado a ser falso profeta, né? Aí eu pergunto, por que Rodrigo Mocelin e companhia ficaram incitando seus fiéis a votar em A ou B, votar em Bolsonaro ou não votar em Lula? Uma vez que está predestinado que ganhe, que tudo na vida para eles é predestinado. Por que eles ficarem citando os seus fiéis a votarem num candidato? No caso, votar em Bolsonaro. Já que estava predestinado para que o outro ganhasse, segundo a doutrina calvinista. Porque a doutrina calvinista é isso. Eles não falam literalmente para não perderem os fiéis de testa, assim, mas quando você se torna um calvinista, você vai perceber que é uma falsa doutrina e que essas doutrinas são pregadas. Aí eu te pergunto, qual a diferença do calvinista para o cara que adora Ellen White, por exemplo, que segue o adventismo ou o testemunho de Jeová? Eles seguem a ideia de um homem que nasceu em determinado tempo e colocam acima das escrituras. Então o calvinismo nada mais é que uma seita religiosa, como é o adventismo, o jeovismo, o espiritismo, porque todos eles têm a mesma característica de seguir um homem e as ideias desse homem. Só que o calvinismo ainda, como eu falei desde o começo, ele é uma grande fraude, porque quem criou a doutrina da predestinação, ou quem trouxe da filosofia grega romana para dentro, para misturar com
com o cristianismo e trazer essa salada que se virou o catolicismo romano foi o Agostinho, né? E por isso que eles adoram tanto esses teólogos. O Agostinho criou o termo teologia, na verdade ele trouxe da filosofia grega, romana, para dentro do suposto cristianismo. É lógico que sabemos que o catolicismo não é o verdadeiro cristianismo, nem o protestantismo e nem os evangélicos. Os verdadeiros cristãos são a Igreja de Cristo militante desde quando Cristo morreu e mandou o Espírito Santo, ou no caso, batizou os seus fiéis antes e depois com o Espírito Santo, e selou e sela todo o crente com o Espírito Santo. Não é uma pessoa que pertence a uma denominação religiosa. Então a igreja nunca foi denominada religiosamente com um nome. Os cristãos verdadeiros, ao longo dos anos, sobreviveram com muitos nomes dados pelos inimigos, né? Uns chamavam de anabatistas, montanistas e vários outros aí. Vários outros nomes que foram dados, né? Para os cristãos verdadeiros que não faziam parte da corja que beirava o denominacionalismo. Então, os ditos pastores do YouTube aí que enchem o bolso também de dinheiro, não deviam nem pedir para dar like, né, no vídeo, porque uma vez que já está predestinado o tanto de pessoas que você vai ter no vídeo e vai ser predestinado, tudo isso, a predestinação é uma coisa que não dá nem para entender. Às vezes eu fico pensando, eu creio que a doutrina da predestinação é a doutrina mais perniciosa que, que foi inventada pelo maligno, né? Porque não tem condição de você acreditar numa besteira dessa. A predestinação é uma bobeira. O Rodrigo Mocelin, Paulo Júnior. Recentemente eu vi um vídeo do Paulo Júnior, do segurança do Paulo Júnior, batendo no irmão Afonso, do canal Maldade em Israel, né? Eu pergunto, para que um pastor que acredita na predestinação como é o Paulo Júnior, ele tem um segurança? Se alguém entrar lá para bater nele, você está predestinado a entrar para bater nele. Ele não precisa ter um segurança. Segurança é coisa de quem se precaver. Uma vez que você acredita que está tudo traçado, você não precisa ter segurança, porque você já sabe o que vai acontecer. O que acontecer é da vontade de Deus, supostamente. Mas sabemos que o Deus calvinista não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia, o Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra, ele é o Deus que tem piedade dos seus servos. Ele é o Deus que perdoa, né? Ele é o Deus que ele determinou que Nínive fosse destruída. Mas aí, quando o profeta Jonas chegou lá e pregou, e houve arrependimento, Deus ele deixou de destruir aquela cidade. Isso não é predestinação. Isso mostra-nos o quê? Que quando o povo se arrepende, Deus se arrepende também do mal que ia fazer. Não no arrependimento humano, mas um arrependimento assim de não fazer aquilo ali. Então, o pessoal aí da predestinação, vocês deviam ser mais sinceros, né? Para de ficar pedindo dinheiro, como vocês fazem aí. Quando você pede like no vídeo, você pede inscrição no vídeo, nos seus canais, é porque vocês querem ganhar dinheiro. Deixem de ser hipócritas, né? E sejam mais sinceros, né? Tá metendo pau aí nos falsos profetas que existem por aí, da teologia da prosperidade e todos mais, mas vocês também estão se enricando às custas dos fiéis. As suas igrejas virtuais estão dando mais dinheiro que as igrejas é, físicas. Então, o cambada da predestinação, cambada do karma, né? O karma gospel, que a predestinação é o karma gospel, né? São as castas, né? O sistema de castas dos evangélicos, aí, que é, no caso, a predestinação. Então, poderíamos citar aqui vários versículos aí, eu sei que vai ter uma enxurrada de xingamentos, porque os adoradores desses caras não são poucos, né? Tem muitos que acham que foram libertos mesmo de igrejas, saíram de um sistema e entraram em outro. E o calvinismo é terrível. É o pior de todos. O Calvino já mandou matar pessoas em nome da religião.
Miguel Servetes é um. E o pai do calvinismo, como a gente falou, que é o Agostinho, ele que começou a perseguição aos cristãos na época da fundação da igreja Romana. Então fica a dica aí. Catolicismo é o criador, né? O criador do catolicismo é o criador da predestinação dentro do seio cristão, que é o Calvino, que o Calvino usurpou ainda de Agostinho essa criação. Muitas pessoas pregam como se fosse calvinismo, mas não é. Aliás, tem até o livro sagrado do Calvino, né, que chama As Institutas. E todo calvinista, assim como todo adorador de Ellen White e todo adorador do Charles Russell, do Adventismo, do Jeovismo e dos Mormons, ele tem o seu livro de cabeceira. Os Mormons têm o livro de Mormon, mais a Pérola de Grande Valor e os outros livros. Os Adventistas têm os livros da Ellen White como inspirados. Os Testemunhos de Jeová têm os livros da Torre de Vigia barra fundadores inspirados. E os calvinistas também têm os livros inspirados, que é a parte da Bíblia, né? Que na verdade quando você descobre, que você faz um estudo profundo, você vai ver que eles são tão idólatras de homens quanto essas pessoas citadas aí. Você pode juntar tudo no mesmo barco: calvinismo, adventismo, jeovismo, Igreja Universal, que adora de Macedo, Igreja do R.V. Soares, todas elas têm o seu líder máximo. E o líder máximo dos calvinistas é o Calvino, um falso cristão que é tido como teólogo, né, que é tido como homem de Deus. Que na época dele, ele foi uma espécie de Edir Macedo, o Calvino. Amém? Sei que muitos vão me xingar e vão falar, vão espraguejar, mas a verdade é essa. Que todos tenham uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia e fiquem todos na paz do Senhor Jesus, sabendo que você não é fruto de um destino. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus, e se você o recebeu como Salvador, você é filho de Deus. Passou da condenação para a vida. A Bíblia deixa bem claro, né? Todos quanto receberam foram feitos filhos de Deus. Se fosse predestinação, seria todos quanto foram predestinados. Amém? Fiquem na paz, em nome de Jesus.